Saber Direito desta semana, o professor Alessandro Spielborgs traz um curso sobre a tributação de propriedades. Ele vai falar sobre o Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, ITBI, o Imposto sobre Transmissão Causa Mortes e Doação, ITCMD, além do Imposto Territorial Rural, o ITR. Saiba como diferenciar as espécies tributárias segundo o Código Tributário Nacional e a Constituição Federal. A aula 3 está no ar. Seja bem-vindo a mais um programa Saber Direito, realizado aqui pela TV Justiça. Meu nome é Alessandro Spielborgs, sou professor de Direito Tributário, advogado há mais de 20 anos, especializado no Direito Tributário, professor de cursos preparatórios para exame de ordem, concursos públicos, graduação e pós-graduação. E para mim é uma satisfação enorme estar aqui com você em mais esse encontro. Esse encontro aqui, no dia de hoje, é um encontro voltado especialmente para que a gente possa trabalhar a respeito de impostos sobre a transmissão de propriedade. Para ser mais exato, vou falar em especial sobre o ITBI, o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Um imposto que está sujeito, portanto, à maior parte das transações imobiliárias que existem no país e um imposto que você precisa conhecer com um pouquinho mais de particularidade, porque isso vai lhe interessar. Mas antes de eu falar de todas as características a respeito do ITBI, eu quero fazer um mapa aqui do que a gente precisa conhecer e onde localizar, onde encontrar essas informações acerca desse imposto e se é que tem algum lugar aqui que seja um pouquinho mais exclusivo para o ITBI e pouco explorado, por exemplo. Mas isso eu vou falar com bastante calma e esclarecer todos esses apontamentos para você. Para início de conversa, você tem que lembrar da característica do ITBI. Nós estamos falando, naturalmente, de um imposto. E como qualquer imposto, o ITBI também é um tributo não vinculado e cuja arrecadação não pode ter destinação específica. O que eu quero dizer a respeito dessas duas primeiras informações sobre o ITBI? Trata-se, portanto, de uma cobrança de natureza tributária caracterizada como imposto, ou seja, o ITBI ele recai sobre uma situação que independe de contraprestação estatal, de modo que, para cobrar o ITBI, não há nenhuma necessidade da realização de um serviço público ou, por exemplo, de uma obra pública. Por isso dizemos que o ITBI é um imposto não vinculado. Além dessa primeira informação, a gente não pode esquecer também que faz parte da categoria dos impostos o fato dele ser um tributo não destinado, ou seja, também conhecido como o princípio da não afetação. E o que isso significa dizer? Significa dizer que quando você está diante de um tributo não afetado, isso quer significar que a sua arrecadação não pode ter destinação específica. E isso é uma determinação constitucional. O ITBI, como imposto que é, não pode ter o produto da sua arrecadação vinculado a nenhum fundo, a nenhum órgão, bem como a nenhum tipo de despesa. Ou seja, em outras palavras, o ITBI, embora recaia sobre transações imobiliárias, não significa que a sua arrecadação será voltada a custos de imóveis dentro de uma determinada cidade. Não é isso. Aliás, isso não pode acontecer. A lei não pode determinar qual é a finalidade da arrecadação do ITBI. Justamente por se tratar de um imposto, o objetivo dessa arrecadação é, em linhas gerais, abastecer os cofres públicos, e neste caso, os cofres públicos municipais. Aliás, quanto a essa informação, não custa nada deixar muito claro para você. O ITBI é mais um dos impostos de competência dos municípios. Os municípios têm uma competência tributária muito importante, definida pela Constituição Federal e que, quanto a impostos, resume-se em 3.
3 são os impostos municipais. O IPTU, que certamente foi o primeiro imposto que veio à sua memória. Temos o ITBI, o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, que é esse para o qual eu vou falar muito mais. E também você não pode esquecer do ISS, o Imposto sobre Serviços. Talvez você esteja se perguntando se o ITBI é um imposto afetado com a reforma tributária aprovada no finalzinho do ano de 2023. Diretamente o ITBI foi afetado ou não com a reforma tributária? Diretamente não. Eu quero dizer com isso que a reforma tributária não trouxe nenhuma modificação importante atrelada ao ITBI. Nenhuma informação importante, ou seja, diretamente ligado ao ITBI. O que a gente sabe é que, a respeito do ITBI, nós temos outros dados que são relevantes pela reforma tributária que acabam indiretamente impactando esse imposto. Mas a sua estrutura, a sua essência, como era antes, continua funcionando do mesmo jeitinho nos dias de hoje. O que muda, por exemplo, para a competência municipal é a introdução de um novo imposto. Você deve ter ouvido falar sobre o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. O IBS é um imposto de competência compartilhada entre municípios, estados e Distrito Federal. Só que esse imposto não impacta o IPTU, não impacta o ITBI. Esse imposto, o IBS, virá no lugar do ISS. Não nesse momento, no momento futuro, é bem verdade, mas é o IBS que passará a fazer parte da nova competência municipal. Bom, superado essas questões sobre competência dos municípios, vale uma curiosidade nesse momento. O Distrito Federal, ele também pode cobrar impostos municipais? Sim ou não? O Distrito Federal, você deve se recordar, ele se assemelha a um Estado-membro. E embora se assemelhe a um Estado-membro, possuindo o Distrito Federal competência estadual, portanto, permitindo a ele cobrar o IPVA, o ITCMD ou mesmo o ICMS, o Distrito Federal ele acumula à sua competência os impostos municipais. E é fácil de entender a razão pela qual isso acontece. Se você mora no Distrito Federal, se você tem um imóvel, vamos imaginar no Distrito Federal, e eventualmente precisa pagar o IPTU, para quem que você paga o IPTU se o seu imóvel está lá no Distrito Federal? Para o próprio Distrito Federal. Ué, mas por que isso? O IPTU é um tributo municipal e o Distrito Federal é assemelhado a um Estado-membro. Ora, mas você bem se lembra também que o Distrito Federal, que ao redor do Distrito Federal, você tem as cidades satélites. Isso significa dizer que o Distrito Federal ele não é subdividido em municípios. O Distrito Federal ele é uno. E em razão dessa unicidade, a Constituição Federal, através do artigo 147, indicou que o Distrito Federal ele tem competência cumulativa, competência que acumula os impostos estaduais e os impostos municipais. Bem, superado, portanto, essas questões todas a respeito de competência tributária, falando até um pouco de Distrito Federal nesse sentido, vamos voltar os nossos olhos, a nossa atenção para a figura do ITBI. E num primeiro momento, quando eu penso acerca do ITBI, quero fazer uma comparação desse imposto com um outro imposto de transmissão de bens, que é o ITCMD. O ITBI e o ITCMD são impostos que, por anos a fio, foram cobrados pelos estados. E isso é interessante você notar. ITBI e ITCMD eram o mesmo imposto e eram os estados que cobravam. Mas a Constituição Federal de 1988 separou essa competência e disse: não, sobre a transmissão de bens imóveis nas operações entre vivos,
quem passará a cobrar o ITBI será exclusivamente os municípios, sendo que sobre as demais transmissões de bens móveis ou imóveis, causa-mortes ou por doação, nós teremos a figura do ITCMD, que ficará sob o encargo dos Estados-membros e do Distrito Federal. Para que a gente possa, portanto, enxergar bem o ITBI, lembra de um mapa que certamente nos favorece nesse sentido. Falar sobre o ITBI é você ter a necessidade de conhecer bem o texto da Constituição Federal, que vai revelar grandes informações sobre o ITBI, e também o texto do Código Tributário Nacional. E lembra por que o CTN é especialmente importante nesse sentido? Isso porque o Código Tributário Nacional ele tem força de lei complementar, como você deve reconhecer. E com a força de lei complementar que o CTN tem, ele acaba cumprindo determinações exigidas pela Constituição Federal. A Constituição, ela exige que os impostos tenham, em lei complementar, 3 informações por ela definidas. Quais são essas informações? O fato gerador dos impostos precisa estar em lei complementar, a base de cálculo dos impostos precisa estar em lei complementar, bem como os contribuintes dos impostos também precisam estar em lei complementar. E talvez aí você esteja se perguntando, mas o ITBI não é um imposto municipal? Por que cumpre a lei complementar prever essas possibilidades, essas informações? Isso não estaria afrontando a competência municipal para tanto? Minha resposta é não. Isso, na verdade, não afasta e nem diminui a competência municipal para a tributação do ITBI. Mas o que ocorre é que o município, quando for legislar sobre o ITBI, porque o município precisará instituir o ITBI no seu território, esse município ele precisa, na lei que aprovar acerca do ITBI, observar as normas gerais que estão do ITBI previstas no CTN. Então, em nenhuma maneira, de nenhuma forma, o ITBI, ele tem um município, melhor dizendo, tem a sua competência invadida ou diminuída pela legislação complementar. Isso não acontece em hipótese absolutamente nenhuma. O que vale a pena para a gente é saber quais são esses ditames, quais são essas regras que estão previstas lá no CTN, que são importantíssimas para a gente, e também o CTN, por sua vez, também olha para a Constituição Federal e ele não pode versar de forma diversa do que tem lá previsto na Carta Magna. Então, é aquela velha história, assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Exatamente dessa maneira que funciona. A escalada é: Constituição Federal define linhas gerais, campo de incidência, o que o imposto, o que o município pode fazer a respeito do ITBI. A lei complementar, através da figura do CTN, define faturador, base de cálculo e contribuintes. E o município, por legislação local, ou seja, na lei da sua cidade, o município ele vai definir todas essas informações. Tudo que está previsto na Constituição estará na legislação municipal, às vezes até mesmo no Código Tributário Municipal. Tudo que está no CTN, a legislação do município também observará e poderá acrescentar dados que a Constituição não prevê ou que o CTN também não estabelece. Por exemplo, a alíquota do ITBI. A alíquota do ITBI não está prevista pelo CTN. O CTN não versa sobre isso. O CTN apenas fixa para o ITBI faturador, base de cálculo e contribuintes. E uma parte da base de cálculo, ou seja, uma parte do segmento quantitativo do imposto é previsto em lei complementar, que é a base de cálculo. O outro segmento, que é a alíquota, será idealizada, será escolhida, será prevista pela legislação ordinária municipal.
De modo que se a sua dúvida é saber quanto que você tem que pagar a título de ITBI, quer saber qual é a alíquota que incide na sua cidade, não adianta olhar para a Constituição, porque ela não vai falar nada sobre isso, muito menos para o CTN. Você tem que se concentrar na legislação local. Procure a lei ordinária municipal que fixa as regras sobre o ITBI aí na região. Bem, dito tudo isso, vamos começar, portanto, observando o ITBI lá pelo mapa da Constituição Federal. E o dispositivo que eu destaco é o artigo 156. Dispositivo esse que, num primeiro momento, prevê 3 incisos, falando, portanto, dos impostos que são de competência dos municípios. São eles o IPTU, o ITBI e o ISS. Então, o ITBI está expressamente descrito no artigo 156, inciso 2 da Constituição Federal. Só que nesse inciso, pouco a Constituição nos indica. Na verdade, nesse inciso, a Constituição Federal ela vai trabalhar o campo de incidência do ITBI, dizendo que cabe aos municípios instituir um imposto sobre a transmissão de bens imóveis entre vivos por ato oneroso, retirando da incidência do ITBI a cessão de direitos relativos à cessão de direitos por garantia relativos a imóveis. Ou seja, o ITBI ele incide sobre a transmissão de bens imóveis e a cessão de direitos a eles relativos, exceto os direitos reais de garantia. Mas isso vale, naturalmente, uma explanação. Porque, normalmente, quando você pensa acerca do ITBI, você pensa apenas na operação de compra e venda de um imóvel. E tudo bem, porque essas são as operações mais comuns de acontecerem. Mas, por exemplo, o ITBI, ele incidiria sobre uma operação que envolve a permuta de bens imóveis? Sim ou não? E a resposta é positiva. Sim, mas na permuta, porque o campo de incidência do ITBI é a transmissão de bens imóveis por ato oneroso realizada entre vivos. A permuta não é um ato oneroso realizada entre vivos? É, portanto, atrai a incidência do ITBI. Mas, professor, eu imaginava se tratar do ITCMD neste caso. Ué, mas por que o ITCMD sobre a permuta? O ITCMD, ele incide sobre bens imóveis. Mas ele incide sobre bens imóveis em virtude de doação, e a permuta não é uma doação. Ou ele incide sobre bens imóveis em virtude de uma transmissão causa-mortes, e a permuta é uma transmissão entre vivos. Por isso, na permuta, você não tem que pensar na incidência do ITCMD, e sim na incidência do ITBI. Ficou bem claro? Permuta atrai o ITBI. Como eu disse, o ITBI ele incide sobre compra e venda de imóveis, permuta de imóveis e cessão de direitos a esses imóveis relativos. Um bom exemplo quanto à cessão de direitos, leve em consideração um imóvel, vou imaginar que seja seu, você comprou um outro imóvel, se mudou para um outro imóvel, constituindo a sua família, e o imóvel que dele saiu, você o deixou em usufruto vitalício para os seus pais, por exemplo. Você continua sendo proprietário do imóvel de onde você saiu, mas você cedeu os direitos em usufruto para o seu pai ou para a sua mãe. Essa cessão de direitos, uma vez levada a registro, vai atrair a incidência do ITBI. Isso está certo, está definido, está autorizado pelo texto da Constituição e certamente haverá essa previsão também na legislação municipal. Sobre o que não pode cobrar o ITBI é na cessão de direitos reais de garantia.
Seção de direitos reais de garantia, você tem esses direitos reais catalogados lá no Código Civil, em especial ao longo do artigo 1245. Lá ele fala de direitos reais, e entre eles você vai encontrar os direitos reais de garantia. Da mesma maneira que a alienação fiduciária, ela também é um direito real de garantia, embora não prevista para bens imóveis, embora não prevista no artigo 1245. Sobre a cessão de direitos reais de garantia, por determinação constitucional, não incide o ITBI. Está bem claro? Seria o fato, por exemplo, de uma cessão de hipoteca, né, de um banco que cede aquela hipoteca, os direitos que ele tem de hipoteca sobre um imóvel para uma outra instituição. Nessa cessão, não teremos a cobrança do ITBI. Isso em razão da determinação constitucional. E quando for uma determinação constitucional, tem até um nome próprio para isso, que muito provavelmente você conhece. Toda vez que a Constituição Federal afasta a incidência de um determinado tributo, quando é a Constituição Federal que assume essa responsabilidade, impedindo a cobrança de um determinado tributo, você estará sempre diante de uma imunidade. Ou seja, imunidade, como você deve se lembrar, nada mais é do que uma regra de não incidência constitucionalmente qualificada. De modo que não precisa a Constituição dizer é uma imunidade. Basta a Constituição afastar a incidência de um tributo. Quando a Constituição afastar a incidência de um tributo, você estará diante de uma verdadeira imunidade tributária. Agora, a Constituição Federal, ela apenas prevê essa possibilidade de afastamento do ITBI na cessão de direitos reais de garantia, ou a Constituição pode nos oferecer mais a esse respeito? Ela pode e certamente nos oferece. Eu vou me enveredar agora para o artigo 156, parágrafo 1º, aliás, 156, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição. Deixando bem claro para você. O dispositivo a qual me refiro é o artigo 156, que prevê os impostos municipais. A gente vai para o parágrafo 2º, que é o parágrafo pertinente ao ITBI. E nesse parágrafo 2º você tem dois incisos, inciso 1 e inciso 2. Vou, nesse primeiro momento, comentar sobre o primeiro inciso. Artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1. Nesse dispositivo, você vai encontrar uma grande imunidade ao pagamento do ITBI. Uma imunidade que tem por objetivo proteger operações societárias, envolvendo bens imóveis. Então, o legislador constitucional, ele reconhece que operações envolvendo bens imóveis podem estar ali engendradas em operações societárias. E ele quer assegurar que as operações societárias sejam realizadas sem qualquer tipo de entrave, sem qualquer tipo de obstáculo. E aí, o que o legislador constitucional imaginou? Vou fixar uma imunidade, afastando, portanto, qualquer possibilidade dos municípios cobrarem o ITBI. Mas que imunidade é essa? De acordo com esse dispositivo que aqui eu citei, não incide o ITBI quando um imóvel for transmitido na integralização do capital social de uma empresa. Quando a empresa adquirente deste imóvel é uma empresa que não vive das atividades imobiliárias. Nessa situação, não temos o ITBI. Não temos o ITBI também quando os imóveis forem transmitidos em virtude de operações de cisão, de fusão, de incorporação e até mesmo no caso de extinção de pessoas jurídicas. Em todas essas situações, o que se preserva é a operação societária, afastando a possibilidade de qualquer município no nosso país cobrar o ITBI sobre essas transições. Mas eu vou dar um exemplo para você, para ficar muito mais fácil de compreender. Vamos imaginar, então, que eu esteja interessado
em participar do quadro societário de uma determinada empresa, de uma empresa comercial, por exemplo. Eu tenho interesse. Então, eu quero comprar minha participação societária numa empresa. Para que isso aconteça, eu serei obrigado a integralizar o capital social. Eu posso fazer isso pagando pelo meu ingresso em dinheiro, um determinado volume em dinheiro, ou eu posso fazer isso entregando um imóvel meu, nome de pessoa física, para que ele passe a pertencer à pessoa jurídica. Dessa maneira, eu vou integralizar o capital social. Você concorda comigo que se o imóvel é meu e eu o transmito para a pessoa jurídica, existe uma transmissão, existe uma mudança de titularidade. O imóvel era meu, pessoa física, e agora passa-se de propriedade da pessoa jurídica. É inegável que há essa mudança de titularidade. Porém, embora haja mudança de titularidade, não haverá a incidência do ITBI. Muda, transmite-se o imóvel? Transmite-se o imóvel. Incide o ITBI? Não incide. Mas não incide por quê? Só não incide porque a Constituição expressamente assim fixou. Se o imóvel for transferido para integralizar o capital social de uma empresa, não haverá a incidência do ITBI. Não haverá, a menos que essa empresa tenha como atividade preponderante a compra, a venda e a locação de imóveis. Aí é diferente. Aí eu peço para você tomar muito cuidado. E eu vou repetir para você a informação. A regra é pela imunidade. Não incide o ITBI quando o imóvel é transferido para integralizar o capital social, a menos que a empresa adquirente deste imóvel tenha como principal atividade o ramo imobiliário. Entende-se por ramo imobiliário a atividade de compra, venda e locação de imóveis. Mas, ainda assim, trata-se de uma operação que deve ser melhor estudada e com um pouquinho mais de cuidado aqui, da sua parte e da minha parte. Vamos lá. O que eu devo entender por uma empresa que tem como atividade preponderante o ramo imobiliário? O que imagino que passa na minha cabeça é a atividade preponderante, é a principal atividade da empresa decorre do ramo imobiliário. Mas quando que eu sei objetivamente que ali, naquela empresa, a principal atividade é do ramo imobiliário? Que a atividade só é preponderante a partir do momento que mais que 50% das receitas operacionais dessa empresa forem decorrentes da compra, da venda e da locação de imóveis. Tem que superar 50%. Ah, então peraí. Então, professor, pelo que eu bem entendi, se eu transmito um imóvel para uma pessoa jurídica, que até tem atividade imobiliária, até tem as operações de compra, venda e até mesmo locação de imóveis, mas isso não representa a sua principal atividade imobiliária, quando as receitas operacionais da empresa não ultrapassam nem alcançam a 50% das suas receitas operacionais, nesse caso a imunidade está assegurada. E não há dúvida nenhuma, está mesmo. Só incide o ITBI sobre aquela operação de transmissão do imóvel para a integralização do capital social se a empresa que receber o bem tiver mais que 50% das suas receitas operacionais reflexo decorrentes dessas atividades imobiliárias. Se a empresa ela já existe, se a empresa ela tiver mais de 3 anos de vida, se a empresa tem mais de 3 anos de vida, o que vai acontecer? Olha que interessante, mais de 3 anos de vida. Uma empresa, na hora que se transmite o imóvel, o que o fisco municipal vai verificar?
Ele vai observar os 2 anos anteriores à transmissão do imóvel e os 2 anos seguintes à transmissão do imóvel. Se, ao longo de todo esse período, ao longo desses 4 anos, os 2 anos anteriores à aquisição do imóvel e os 2 anos seguintes à aquisição do imóvel, mais que 50% das receitas operacionais ao longo desse período superarem 50%, mais que ao longo desses 4 anos, mais que 50% das receitas operacionais forem decorrentes do ramo imobiliário, então o ITBI deverá ser pago sob a legislação vigente na época da aquisição do bem, e não sob a legislação atual ou contemporânea, por exemplo. Mas aí você olha, você faz um recorte de 4 anos, os 2 anos anteriores à aquisição e os 2 anos seguintes à aquisição, somando esse período por completo. Se mais que 50% da receita operacional for aquela decorrente do ramo imobiliário, o ITBI precisa ser recolhido. Agora, por outro lado, você diz assim, não, mas é uma empresa que não tem nem mesmo 2 anos de vida, ou uma empresa que acabou de ser inaugurada, digamos assim, com a aquisição desse imóvel. Como é que fica nesse caso? Nesse caso, particularmente, eu precisarei ficar atento aos 3 anos seguintes à aquisição do imóvel. Observando os 3 anos seguintes à aquisição do imóvel, se mais que 50% das receitas operacionais forem decorrentes de atividades imobiliárias, de compra, venda e locação, então aquele imóvel adquirido estará sim sujeito ao pagamento do ITBI com base na legislação vigente à data da aquisição. Essas são as regras que o CTN prevê sobre esta imunidade acerca do ITBI e que serão igualmente retratadas pelo Código Tributário Municipal. Aliás, isso é muito importante chamar atenção para você. Porque o Código Tributário Municipal ou a legislação municipal pertinente ao ITBI, ela não pode colocar condições diferentes dessas que eu comentei na legislação local. Porque se colocar, você vai ter aqui um combate, um embate com as determinações do CTN. E o CTN está certo de fazer isso, porque o CTN é o responsável por regular limitações ao poder de tributar. Esse é o papel do CTN. Se a legislação municipal usurpar essas condições, então essa legislação municipal ela pode ser atacada judicialmente através, por exemplo, de um mandado de segurança ou outra medida que você entenda mais viável para o caso que se tenha instalado. Ok? Tá bem claro? Pois é. Então eu poderia dizer que o ITBI tem 2 grandes imunidades. A primeira imunidade, não incide o ITBI na seção de direitos reais de garantia, não incide, da mesma maneira que não incide o ITBI quando você tem um imóvel transferido para integralizar o capital social, nem quando o imóvel é transferido em razão de cisão, fusão, incorporação ou mesmo extinção da pessoa jurídica. Quanto a esse ponto, vale muito a pena chamar a atenção para um caso bastante específico, que talvez você esteja pensando em ser um planejamento tributário, mas vou revelar para você, não é. Professor, diga aí, que planejamento tributário é esse? Imagina alguém sabendo dessa imunidade pela qual eu acabei de retratar, acabamos de passar. Sabendo dessa imunidade, bom, então se um imóvel for transferido para uma empresa, integralizando o seu capital social, não temos a incidência do ITBI. Da mesma forma que não temos a incidência do ITBI quando esta empresa for extinta e o imóvel tiver que necessariamente ser repassado para os seus sócios. Também não tem a incidência do ITBI. Mas sempre vai funcionar dessa maneira? Aqui é preciso ter cautela,
Porque tem muita gente que se interessa em comprar, em vender os imóveis e, naturalmente, não está tão assim interessado em pagar o ITBI. É absolutamente compreensível, porque é um imposto relativamente caro, dependendo especialmente por conta do valor venal das operações aqui envolvidas. Bom, o fato é que, imagine o seguinte cenário: alguém que queira vender e alguém que queira comprar. Quem quer vender tem a propriedade privada, quem quer comprar tem um montante em dinheiro suficiente. Mas eles não se interessam pelo pagamento do ITBI. O que um sugere ao outro? Vamos constituir uma empresa, entramos em igualdades de condições. Ou seja, aquele que quer vender o imóvel integraliza o imóvel no capital social da empresa e aquele que quer comprar o imóvel integraliza o montante em dinheiro na empresa. Faz tudo isso perfeitamente, legalmente, no papel. Ato contínuo, essa empresa é extinta e a pessoa, aquele sócio que tinha integralizado originalmente o imóvel na empresa, sai da empresa com um montante em dinheiro. E a pessoa que tinha integralizado originalmente o montante em dinheiro, quando da constituição da empresa, sai da empresa com o imóvel. Como eu disse, no ato de integralização não incide o ITBI. E no ato de extinção também não incide o ITBI por força constitucional. Seria esse, então, um dos melhores casos de planejamento tributário que existe no país? Não. Eu disse não, porque essa operação é uma operação que apenas visou o não pagamento do imposto. É uma operação onde a empresa foi constituída com um único objetivo: não pagar o imposto. Embora legalmente, juridicamente perfeito, por outro lado, o que a gente tem aqui é um abuso de forma jurídica. E o abuso de forma jurídica com qual intuito? Com o intuito de não pagar os impostos pertinentes, neste caso, o ITBI. Entende a nossa jurisprudência que você está diante de uma elusão. O nome é esquisito mesmo, mas o nome é esse, elusão, não é elisão. Elisão seria um planejamento perfeito, tá? Elusão. Elusão é um ato que foi feito na forma da lei, mas com o objetivo de não pagar os impostos. É um abuso das formas jurídicas. Isso não é aceito pela jurisprudência e, ao contrário, se o fisco, portanto, perceber uma hipótese como essa, certamente os envolvidos serão autuados, o imposto terá que ser recolhido, além das multas, né, das aplicações punitivas que vão acontecer sobre essa ocasião. Dito isso, quero então dizer que só falta apenas mais um elemento da Constituição Federal para você trabalhar o ITBI. E aí eu vou me referir ao que está disposto no artigo 156, parágrafo 2º, inciso 2. Só que o inciso 2, comparado ao inciso anterior, ele é, digamos, muito mais modesto. Modesto por quê? Porque o inciso 2 do parágrafo 2º do 156, ele se concentra apenas a informar qual é o município competente para arrecadar o ITBI numa dada operação. Isso é muito importante. É muito importante por quê? Porque você pode estar diante de uma operação de compra e venda onde o imóvel esteja no município A, o comprador no município A e o vendedor no município A. Aí não tem dúvida nenhuma, o imposto, o ITBI, será pago para o município A. Essa parte é simples. Mas nem sempre o direito ele trabalha com situações simplórias como essa. Seria até bom, mas não, a gente pode ter situações mais sofisticadas, naturalmente, como, por exemplo, imagine que o imóvel está no município A, o vendedor desse imóvel, portanto, o proprietário do imóvel atualmente encontra-se no município B, o interessado por esse imóvel tem domicílio no município C e eles negociam esse imóvel no município D.
Mas nossa, e aí? 4 municípios envolvidos, onde um deles tem o domicílio do proprietário, um deles é o domicílio do interessado na aquisição do imóvel, o outro município é o local da situação do bem, e um quarto município é aquele município onde a negociação acaba acontecendo. O ITBI é um imposto municipal, sim ou não? Então, sendo um imposto municipal, eu pergunto, neste caso, como vários municípios são envolvidos, será que o ITBI será compartilhado, o produto da arrecadação será compartilhado entre esses 4 municípios? E se for compartilhado entre esses 4 municípios, qual é a legislação que deve regular essa situação? Nem pensa nisso, porque o ITBI não será compartilhado, muito menos dividido entre esses 4 municípios. Porque, de acordo com a Constituição Federal, naquele dispositivo que eu lhe apontei, e eu vou repetir uma vez mais, 156, parágrafo 2º, inciso 2. Ele define que o ITBI deverá ser pago para o município local da situação do bem. Ou seja, é esse município que vai arrecadar o ITBI sob sua legislação. A legislação do município, do local da situação do bem, vai definir a alíquota e é ele que vai receber o produto da arrecadação. Superadas essas questões, eu diria então que a gente fez uma bela de uma análise da parte constitucional acerca do ITBI. Veja que em nenhum momento eu indiquei sobre a possibilidade do ITBI ter, por exemplo, alíquotas progressivas. Não tem. Inexiste a possibilidade ou qualquer autorização constitucional para que o município aplique alíquotas cada vez maiores de acordo com o valor da operação imobiliária. Aliás, pelo contrário, nós temos um posicionamento muito claro adotado pelo Supremo Tribunal Federal, através da súmula de número 656. Por ela, o STF assim determinou, considerou ser inconstitucional a aplicação de alíquotas progressivas para o ITBI. Então, mesmo que um município deseje aplicar alíquotas progressivas para o ITBI, ele não poderá fazê-lo. E se assim insistir, se assim ele o fizer, ele estará sujeito naturalmente a sofrer demandas judiciais que vão questionar esse tipo de operação, esse tipo de cobrança. Bom, agora sim, fico satisfeito com a parte constitucional. Mas nos resta saber se o Código Tributário Nacional vai revelar mais alguma coisa interessante sobre o ITBI. Embora eu já tenha visitado o CTN para falar um pouquinho da imunidade, ele deve entregar mais para a gente. Ou não? Certamente que sim. E a gente precisa conhecer. O Código Tributário Nacional, quando versa sobre o ITBI, ele começa a explanar sobre esse imposto lá no artigo 35. E você tem o artigo 35, o 36, o 37, o 38, 39, 40, 41, vai até o artigo 42. É isso mesmo. Do artigo 35 até o artigo 42, o Código Tributário Nacional versará sobre o ITBI. Lembra, não só sobre o ITBI. O CTN ele ainda tem a visão de que ITBI e TCMD representam um único imposto. E, embora o artigo 35 do CTN preveja os estados como ente federado competente para cobrar o ITBI, lembra você que quem é o grande responsável por definir a competência de tributação é a Constituição Federal. E a Constituição Federal sobre o tema disse, não, ITBI é de competência dos municípios e já não é mais de hoje. Bom, então está superado também esse artigo 35, mas esse dispositivo ele vai um pouquinho além falando sobre o fato gerador do ITBI, que é uma das informações mais relevantes que a gente tem para questionar sobre o imposto e que a gente precisa conhecer. Qual é o fato gerador do ITBI? Entende-se por fato gerador do ITBI a transmissão de bens imóveis
por ato oneroso entre vivos. Mas a gente está falando da transmissão de bens imóveis. E aí vem a minha pergunta. Em que momento entende-se que um imóvel foi transferido a terceiros? Ou seja, em que momento há a transferência de titularidade do bem? Porque você há de concordar comigo que a minha obrigação tributária decorre da prática do faturador. Então, somente quando o faturador acontece que surge para mim a obrigação tributária. Ou será que a minha obrigação tributária pode vir anteriormente à prática do faturador? Antes? Antes não. A obrigação tributária é consequência do faturador. Então eu preciso esperar que o faturador aconteça para então surgir sobre a minha pessoa a obrigação de pagar o tributo. Certo? Isso é o que se espera de qualquer cobrança tributária. Sobretudo nos impostos, mas de qualquer cobrança tributária. Um tributo, ele tem uma série de diretrizes, ele tem uma série de aspectos, como aspecto espacial, sabendo qual é o campo de incidência, aspecto pessoal, quem que vai cobrar, quem que vai pagar, aspecto quantitativo, para que você consiga reconhecer a alíquota e a base de cálculo. Você tem também o aspecto material, para reconhecer a hipótese de incidência tributária e, sobretudo, o aspecto temporal. O aspecto temporal é o momento da ocorrência do fato gerador. Então, presta muita atenção aqui em mim, porque isso tem um reflexo sobre exatamente esse assunto que eu vou falar. Cuidado para não confundir acerca do ITBI entre aspecto material e aspecto temporal. Aspecto material e aspecto temporal. O aspecto material é aquele que define qual é o faturador. O aspecto temporal é aquele que indica em que momento o faturador acontece. O faturador do imposto é a transmissão do bem imóvel. Em que momento considera-se um imóvel transmitido? Bom, isso o CTN não esclarece. O CTN não esclarece qual que é o aspecto temporal, ou seja, em que momento ocorre a transmissão do imóvel, mas a legislação do município não pode inventar qualquer situação, não. Não por quê? Porque existe um outro artigo do CTN que informa que toda vez que você estiver tratando de institutos próprios do direito privado, como, por exemplo, nesse caso, operações imobiliárias, a legislação fiscal, a legislação tributária, não pode mudar o conceito, o significado, as formas, as características daquilo que já é retratado na legislação privada. E a legislação privada, nesse caso, sobre bens imóveis, faz com que a gente tenha que observar o Código Civil. E no Código Civil, o que é que eu vou encontrar? Ele fala sobre transferência de imóveis? Certamente que sim. E diz que um imóvel só é considerado transferido, vendido ou tem a sua titularidade alterada a partir do momento que esse imóvel é levado a registro no cartório de registro de imóveis. Portanto, o correto é que o ITBI seja exigido apenas quando do registro do imóvel junto ao cartório de registro de imóveis. Na hora que é o registro, o contrato de compra e venda, ali você não pode ser, a rigor, cobrado do ITBI, porque registrar o contrato no cartório correspondente é apenas indicar que aquela operação ela está sendo levada a público. Assim, olha, eu fiz uma operação, eu tenho uma operação de promessa de compra e venda de um imóvel. E eu posso, portanto, não fechar essa operação. Eu posso levar isso a registro
E se for uma promessa de compra e venda da qual eu possa mudar de ideia, não tem por que pagar o ITBI nesse momento. Agora, quando que eu não posso me livrar do ITBI? Quando o imóvel for levado a registro no cartório de registro de imóveis. Lá, a operação só será concluída mediante o recolhimento do ITBI, sob pena de responsabilização do tabelião, do cartorário responsável por registrar esse tipo de operação. De modo que isso é extremamente importante para o ITBI. Embora não seja só, ainda ao longo do CTN, além do artigo 35, prevendo o fato gerador, você pode ir um pouquinho além, no artigo 38. E é um dispositivo responsável por definir a base de cálculo do ITBI. E qual é a base de cálculo do ITBI? Bom, ali é muito singelo. O dispositivo, na sua redação, informa que é base de cálculo do ITBI o valor venal da operação. O que eu devo entender por valor venal da operação? É o valor da compra e venda do imóvel. E é o valor da compra e venda levada a registro sobre o qual o ITBI deve ser calculado. Portanto, o município, ele não pode, ele está errado em determinar que o ITBI seja cobrado sobre o valor do imóvel. O valor do ITBI é o valor da operação imobiliária. Em muitos municípios, o ITBI ele é calculado ou sobre o valor imobiliário ou sobre o valor do imóvel, sempre aquele que for maior. Saiba que isso é questionável judicialmente. E para finalizar acerca do ITBI, nós temos as figuras dos contribuintes do ITBI. Quem é o contribuinte do ITBI? Quem que é obrigado a pagar o ITBI? De novo, eu tenho que olhar para o Código Tributário Nacional. E ele tem um dispositivo que versa sobre esse assunto. Refiro-me, uma vez mais, ao artigo 42. Pois nesse dispositivo, o CTN informa que será considerado como contribuinte do ITBI qualquer uma das partes da operação tributada. Ou seja, a rigor, o município pode escolher entre o vendedor ter que pagar o ITBI ou o comprador ter que pagar o ITBI. Entretanto, embora exista essa possibilidade, invariavelmente o contribuinte do ITBI é o comprador do imóvel, é o adquirente do imóvel, não o transmitente, não o vendedor, e sim o adquirente comprador desse bem. Com isso, meu caro, minha cara, eu finalizo aqui toda essa explanação a respeito do ITBI, mas te convido, nesse momento, para você participar junto comigo dos quizzes referentes a esse programa. Qual a principal característica do ITBI? Letra A, incide sobre herança. Letra B, incide sobre bens móveis. Letra C, incide sobre a transmissão intervivos de imóveis. Ou letra D, é um imposto federal. A alternativa correta, letra C, é um imposto que incide sobre a transmissão entre vivos, onerosa, inclusive, sobre bens imóveis. Não pode incidir sobre herança, não pode incidir sobre outro bem que não seja imóvel. Isso está definido no texto da Constituição Federal. Vamos para mais um quiz? Quem deve recolher o ITBI? O Estado. B, o vendedor. C, o comprador. Ou D, o município? A alternativa correta, o comprador. O comprador é o adquirente do bem. O Código Tributário Nacional, ele prevê a possibilidade do ITBI ser cobrado de qualquer uma das partes da operação tributada. Entretanto, invariavelmente, é o adquirente, o comprador do imóvel, que é retratado como grande contribuinte do imposto. E agora, resta mais um quiz. Vem comigo. Em qual situação o ITBI não é cobrado? Letra A. Não é cobrado na transmissão de bens para a integralização de capital social.
Não é cobrado na compra e venda de imóveis não edificados. Não é cobrado na transferência de imóveis residenciais. Ou letra D, não é cobrado nas transações que envolvem permuta de imóveis. Alternativa correta. O ITBI não é cobrado na integralização de bens imóveis para empresas, ou seja, na integralização para o capital social. Trata-se de uma situação prevista pela Constituição Federal que afastou qualquer possibilidade de qualquer município nesse país poder cobrar esse tipo de operação. Com isso, meu caro, minha cara, com muita satisfação, finalizo mais um Saber Direito aqui, aguardando a sua participação num próximo programa. A gente se vê. Até lá. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site, radioetvjustiça.jus.br, ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.